O entrevistado de hoje é Luiz José Sartori, do PMDB. Ele é empresário, administrador de empresas e possui MBA em gestão de pessoas. Foi secretário de Fazenda da Prefeitura entre os anos de 2009 e 2011. Concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado pela presença, candidato. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui recebendo, essa oportunidade de poder falar dos nossos planos, aí, do nosso plano de governo, dos nossos projetos. Obrigado. Eleito prefeito, qual a primeira medida que o senhor tomará na cidade de Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara, nós precisamos mexer na estrutura da gestão pública. A primeira medida, se Deus permitir que a gente seja eleito, nós vamos fazer a informatização dos processos da saúde. Nós vamos fazer uma licitação para contratar uma empresa de software, uma empresa de tecnologia, para que a gente possa ter ferramentas de gestão na linha de maior despesa das contas públicas barbarenses, que é a saúde. Sobre saúde, candidato, os dois pronto-socorros municipais hoje, o Afonso Ramos e o Edson Humano, enfrentam reclamações duplas dos pacientes por demora no atendimento e dos funcionários por falta de segurança. Como o senhor pretende resolver isso? Olha, os problemas vão muito mais além do que esses que você acabou de relatar. Hoje, na Prefeitura de Santa Bárbara, nós temos 118 médicos contratados e uma cooperativa em torno de 20 profissionais com algumas especialidades diversas. Os pronto-socorros, o Edson Humano e o Afonso Ramos, eles precisam de uma readaptação. E essa readaptação na questão estrutural da condição da pessoa aguardar de uma maneira adequada o atendimento, nós vamos fazer isso imediatamente, em conjunto com uma ampliação que a Santa Casa de Misericórdia também pretende fazer na sua ala de atendimentos emergenciais. A grande questão em relação ao descontentamento da população nesses pontos de atendimento da saúde é justamente a falta de médico. Como disse há pouco, se nós não fizermos gestão efetiva das pessoas que trabalham na saúde, principalmente os médicos, eu posso fazer uma equivalência a um balde furado. Quanto mais recursos você colocar, mais água dentro desse balde, mais água vai sair. A saúde é a mesma coisa em Santa Bárbara. Os recursos eles são investidos. A Lei Complementar 101 de responsabilidade fiscal exige que seja aplicado no mínimo 15% da receita corrente líquida, e é respeitado isso, e todos os administradores que passaram aplicam 20%, 22%, 25%, 27% do orçamento, e nunca a população está satisfeita. Com razão, porque esses recursos eles são aplicados de maneira irregular e não coordenada. Uma série de fatores, começando pela criação de ferramentas para a gestão da questão da saúde, dos médicos, dos funcionários, entrada e saída dos médicos. A cooperativa hoje, com 20 especialistas, eles não prestam conta, não picam cartão, você não consegue acompanhar o horário que o médico tem que entrar, o horário que ele tem que sair. Isso não existe hoje na Prefeitura de Santa Bárbara. Então, nós vamos fazer gestão desses processos e, com toda a certeza do mundo, isso vai ser melhorado. Concomitantemente a isso, após a informatização dos processos da saúde, que hoje são controlados, na maioria das vezes, por planilha de Excel, nós vamos temos um compromisso com o vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, que é o presidente nacional do nosso partido, licenciado, um CRIM, que é o Centro de Referência Infantil Municipal. Só vou citar um exemplo, como o Hospital André Luiz aqui de Americana, que atende somente a especialidade pediátrica. Nós vamos trazer esse centro de referência. Hoje, em torno de 40% a 45% dos atendimentos via SUS, incluindo Santa Casa,
Pronto-Socorro Afonso Ramos e o Pronto-Socorro Edson Mano, são atendimentos pediátricos de 0 a 12 anos. Se eu tirar esse volume, 45% que seja, da rede SUS, que eu acabei de citar, e centralizar esse atendimento para um lugar específico, eu automaticamente vou ter duas variáveis importantes. Eu passo a atender melhor as crianças do município nosso e desafogo em 45% ou mais o atendimento aos jovens, aos adultos, aos idosos. Uma consulta hoje que demora em média 90 dias, a gente pretende reduzir esse tempo para uns 20 dias. A gente sabe que de uma maneira bem calculada, a gente vai reduzir bastante o tempo do atendimento, dos exames laboratoriais que são realizados no município. 100% dos problemas nós não vamos resolver num primeiro mandato. Então, eu acho que é o início da nossa propositura para as questões políticas de Santa Bárbara, é começar a mexer na estrutura, e nós vamos começar pela saúde. Candidato, nos últimos 3 anos, a Prefeitura abriu 2 concursos públicos para contratar médicos, sem conseguir em nenhum deles atrair mais candidatos que o número de vagas. Como o senhor pretende atrair mais profissionais de saúde para o município? Só salário resolve? Olha, salário é a principal questão dos médicos que estão se formando, saindo aí dos seus estudos, enfim, vindo para, de fato, trabalhar no mercado. A principal questão dos médicos é o salário. Isso já foi verificado, mas não é só isso. Existem as condições também de trabalho que você colocou aí. Eu acredito que os postinhos, nos 12 postos que o município tem, nós temos que ter segurança lá, né? Só existe segurança em 1 ou 2 postos e nos demais não. Eles também citaram, numa das conversas que eu tive com um grupo de pessoas que participaram do nosso concurso, um grupo de médicos, eles reclamam também da falta de segurança. Santa Bárbara tem um histórico que não é positivo aos olhos dos médicos que vêm trabalhar para cá. Hoje nós estamos entre as 5 cidades mais violentas da região metropolitana de Campinas. Então, a questão salário é o primeiro item, a segurança deles aqui é o segundo item. Isso, a costureira Tereza Honório de Paula Lino, 62 anos, do bairro Barão, e a cozinheira Nilza Moraes, 45 anos, do conjunto habitacional Roberto Romano. Elas gostariam de saber, candidato, qual o projeto para melhorar a saúde, o senhor falou agora há pouco, em especial, elas querem saber em relação ao agendamento de consultas com especialistas. Elas reclamam da demora nesse processo. A pergunta que eu faço é essa. Eu gostaria muito que eles melhorassem na saúde, nas consultas, sabe? A remarcação leva 2, 3 meses para poder ser consultado. Eu gostaria muito de saber qual seria o projeto na área de saúde, porque a saúde está precária, não temos mais condições de consultas, e nem em posto, nem em centro médico, todos os lugares que a gente está indo, a precariedade continua assim, cada vez mais aumentando. Então, gostaria muito de saber quais são os novos projetos para a área de saúde. Os projetos a gente acabou de linkar e ficou faltando que a gente incluísse aí, no setor da educação, nós estamos propondo também uma equipe denominada de SWAT. Essa equipe, ela vai ter um fonoaudiólogo, um assistente social, um pediatra e um fonoaudiólogo, um pediatra, um assistente social e um... fugiu o nome aqui agora. Da especialidade. São só esses. Um pediatra, um assistente social e um fonoaudiólogo, para que essa equipe, ela vai visitar as escolas municipais periodicamente. Então, semana sim, semana não, a diretora da determinada escola, vou dar um exemplo, a dona Bininha, por exemplo, ela vai saber que essa equipe SWAT da educação vai estar lá. E os professores também. Quando eles identificarem algumas crianças que precisam desse tipo de atendimento,
em sala de aula que ela identificou, a professora identificou, ela comunica imediatamente a diretora da escola responsável e ela vai ser atendida dentro da escola. A gente acredita que nós vamos eliminar também esse fluxo em 15% dos postinhos, do pronto-socorro Edson Mano, do pronto-socorro Afonso Ramos. Além dos 45% que nós vamos tirar para centralizar as crianças, nós vamos dar atendimento de saúde dentro das próprias escolas nossas. Então, a gente acredita que a junção da informatização, a equipe SWAT e o CRIM, que é o Centro de Referência Infantil Municipal, a gente vem aí resolver, como dissemos há pouco, em torno de 80% dos problemas da saúde no município, em questão de marcação de consultas, de exames laboratoriais, enfim, todo esse tempo aí, a gente acredita que ele vai ter um desafogamento imediato aí, no primeiro ano de governo. Candidato, o senhor pretende então investir mais nos postos já existentes e não tem um projeto de construir um hospital municipal para Santa Bárbara do Oeste? Nós temos o projeto de construir o Centro de Referência Infantil Municipal, que isso vai desafogar em 45% o atendimento dos prontos-socorros, dos postinhos, dos 12 postinhos, da Santa Casa, que são os atendimentos via SUS, que a gente chama. Tá? Hospital municipal é importante para nós, só que não está no nosso plano de governo nessa primeira gestão, e sim um Centro de Referência Infantil Municipal. Candidato, o senhor foi secretário de Fazenda do atual governo e falou em diversas oportunidades sobre a baixa arrecadação do município. Como fazer para que a arrecadação cresça sem precisar aí, apelar para o aumento de impostos? Muito boa a sua pergunta. Se a gente for analisar os principais economistas brasileiros, aí até internacional, o PIB ele está num declínio muito forte, né? Tem especialistas econômicos que dizem que a economia vai crescer um fator igual a zero aqui no Brasil. Outros dizem que está em torno de 1%, de 1,5%, enfim, a recessão está instalada. Nós temos uma das piores rendas per capita da região metropolitana de Campinas. O poder público, segundo a ONU, ele precisa ter em torno de R$23 mil por ano para dar as necessidades básicas para a sua população, na renda per capita. Nós temos um PIB de 3 bi no município e nós temos uma renda per capita de 14, 15 mil reais. Nós precisamos de 22, quase 23 mil. Então, essa conta ela não fecha nunca. Se Santa Bárbara não tivesse recursos de parlamentares, de deputados do governo do estado entrando para dentro do município, a gente não conseguiria sustentar essas questões. Nós não vamos aumentar sequer uma alíquota de imposto. Nós temos, por lei, obrigatoriedade, sim, no caso do IPTU, corrigir o valor da inflação, o índice da inflação, é obrigado isso a acontecer. Índice de ISS, por exemplo, de Imposto sobre Serviço, nós temos um dos mais atrativos da região metropolitana de Campinas, que é 2%. Tá? Então, nós não temos uma intenção de aumento de imposto, não, e não vamos fazer isso, não. Eu posso assumir esse compromisso. O que a gente precisa fazer, então? Aí que está a grande sacada da nossa propositura. Nós não podemos esperar grandes índices de desenvolvimento econômico estadual, nacional e nem municipal, porque os técnicos estão aí dizendo que se o crescimento for em torno de 2%, 3%, vai ser muito. Nós temos que pegar o recurso que nós temos dentro de casa e fazer uma aplicabilidade desses recursos de uma forma eficaz. A gente acredita que em torno de 35% de eliminação de gastos desnecessários, ou seja, a eliminação desses processos mal formatados na questão da saúde vai fazer com que a gente elimine em 30% o desperdício. Se eu estou falando 30% de 70 milhões, olha o valor que a gente acaba economizando por ano. O município
ele tem uma capacidade de investimento hoje de 6%, tá? 6% em cima da receita total. Receita total estimada em torno de 400 milhões, nós temos em torno de 24 milhões para investir em novos projetos, novas atividades, novos programas, tá? Da forma que a gente está propondo o nosso plano de governo, a gente está olhando para a capacidade interna do município, sem contar com fatores externos. Claro que se vier uma debandada, uma alta nos índices econômicos do Brasil, isso vai favorecer automaticamente o município. Se vier uma crise, como aconteceu em 2008, isso vai desfavorecer. Mas nós estamos olhando para a capacidade de investimento. De 6%, nós vamos para 16% em 4 anos. Apenas trabalhando fortemente o que a gente já tem dentro de casa, que é uma receita estimada e uma despesa fixada, tá? Então, nós não esperamos que o Brasil cresça 10%, porque não vai crescer, tá? Nós sabemos que nós temos X para trabalhar e nós temos que ser eficientes na aplicação desses recursos. Em 4 anos, de 6% de capacidade de investimento vai para 16%. Nós vamos fazer bem a lição de casa. O senhor é a favor da manutenção da CIP, a contribuição da iluminação pública? Por quê? Se eu sou a favor? E por quê? Correto. Eu sou a favor, sim. A CIP, a CIP foi uma questão muito debatida em outros governos, não preciso citar nomes aqui, mas alguns governantes que passaram prometiam que ia acabar com a CIP. A CIP, ela já é uma fonte de receita estimada e ela já é prevista na LDO. Nós estamos falando de uma obrigatoriedade. Qualquer gestor público que fale, como aconteceu no passado, que vai acabar com a CIP, ele tem que informar imediatamente pela lei qual a fonte de receita que vai substituir essa. Senão existe um crime de renúncia de receita que ele vai pagar por esse crime. E quando o departamento jurídico olha as consequências de quem tomar uma atitude dessa, as consequências que essa pessoa, esse gestor público vai sofrer, ele desiste. Então, nós não vamos dizer que nós vamos acabar com a CIP, não. A CIP é um recurso que entra direto para o caixa da prefeitura, que é fonte de recurso 1. É como se fosse um chantinon na veia. Todo mundo quer aquele recurso lá que pinga lá todo mês, né? E ela é uma fonte de receita importantíssima para o manuseio, para o custeio, para a sustentação do custeio municipal. Então, eu acredito que quem fizer uma promessa de acabar com a CIP, nesse exato momento tem que ser perguntado para ele qual que é a fonte de receita que você vai substituir, senão ele não pode fazer. E nesse momento nós não temos uma fonte para dizer o seguinte, eu deixo a CIP aqui e crio um outro imposto aqui. Isso nós não vamos fazer, tá? Para dar a equivalência. Então, o Leonardo tem agora informações sobre transporte. Candidato, o transporte coletivo é motivo de reclamação ao longo de todo esse mandato. Frota ruim, horários descumpridos e até mesmo um acidente com vítimas fatais. Eu queria saber do senhor, trocar a Vibra, atual permissionária, por outra empresa, pode resolver tudo isso? Olha, a questão do transporte em Santa Bárbara ela é muito crônica. É um problema que vem se alastrando por décadas. Eu acredito que o desenvolvimento lento do comércio de Santa Bárbara frente à Americana, por exemplo, se dá principalmente a questão do transporte. Nós tínhamos há 20 e poucos anos atrás, há 10, 15 anos atrás, enfim, até hoje, transporte coletivo para a Americana, a cada 15 minutos passa um ônibus ali na Zona Leste, que tem a maior gama de consumidores do município, né? Nós temos quase 60% da população que mora aqui na Zona Leste. Tudo favorecia trazer o consumidor de Santa Bárbara para cá. Isso vem há muito tempo. Hoje, nenhum administrador público vai conseguir resolver isso assim. Nenhum. Porque não está mais na mão do gestor público esse problema. Esse problema é um problema judicial que, não sei se vocês estão acompanhando, mas já tem algumas tentativas de colocar essa licitação em andamento
e algumas empresas vão através da justiça e conseguem eliminar para que isso não aconteça. A questão é totalmente judicial agora. Não tem como nenhum administrador público dizer o seguinte: eu vou resolver amanhã. Vai depender da benevolência de um juiz que não conceda mais uma liminar para isso, ou de fato exija que a atual empresa que está cuidando do transporte cumpra os pré-requisitos da idade média da frota, os horários, os abrigos, né, que hoje não são cumpridos, por isso que tem essa tentativa de mudar, e a justiça acaba, através dos meios judiciais, concedendo as liminares, não deixando essa licitação acontecer. Ainda sobre transporte, candidato, a atual gestão desativou o terminal rodoviário que foi construído às margens da Avenida Santa Bárbara na gestão passada. No seu governo, rodoviária volta para a Avenida Santa Bárbara, fica onde está, ou o senhor pretende construir um novo terminal? Em que local? Não volta para a Avenida Santa Bárbara, porque ali a estrutura é inadequada. Nós vimos, inclusive, pareceres que foi público e notório, foi publicado pela imprensa, que a questão da engenharia ali errou muito. Não volta para ali. Está no nosso plano de governo a construção de uma nova rodoviária muito próximo da junção da Bandeirantes com a rodovia SP-304. Nós vamos construir lá, se Deus permitir que a gente seja eleito. Não volta para esse lugar. Candidato, regiões como Cruzeiro do Sul e bairros de Chácaras e Santa Bárbara sofrem hoje com graves problemas de infraestrutura. No seu governo, como eles serão resolvidos? Olha, já houve vários gestores públicos que passaram, já houve vários avanços ali, né? Nessa questão das chácaras, na zona rural, enfim. Existe uma manutenção precária, mas existe, das vias. Nós vamos mudar a questão do descarte do resíduo sólido em Santa Bárbara, para que a gente não precise comprar insumos, matéria-prima para fazer a manutenção dessas vias. Existe um projeto também da gente asfaltar alguma dessas principais vias. Por exemplo, nós não colocamos no plano de governo porque nós temos que fazer um estudo mais acentuado, mais apropriado do asfalto, da estrada do Barreirinho até o cemitério dos Americanos, e aquela principal também lá do Cruzeiro do Sul, que começaram fazendo as guias. Essas guias elas foram feitas de 7 metros, e lá não é vicinal para ser 7 metros, lá é loteamento particular, tem que ser de 9 metros. Então eu acho que começou da forma errada. Se Deus permitir que a gente seja eleito, nós vamos criar uma usina para fazer matéria-prima, para pegar o resíduo sólido dos caçambeiros. Nós vamos trabalhar, nós vamos ter esse material, nós não vamos precisar ficar comprando brita, porque isso é muito caro, que faz a manutenção dessas vias, e nós vamos primeiro concentrar nessas vias principais que eu acabei de citar. Pavimentação, candidato. A cidade está judiada nesse aspecto. Dá para manter a cidade em ordem com os recursos que ela tem? Olha, não dá. A nossa proposta é a nossa proposta é a construção aqui de uma usina de asfalto própria no município. Então, se a gente chegar, se Deus permitir que a gente seja eleito, nós vamos construir uma usina de asfalto no município. E quais bairros precisam de atenção mais? Olha, nós temos um estudo sobre isso. Nós temos aqui na Zona Sul, por exemplo, muitos bairros ali na Zona Sul que precisam, que eu vou citar nas intermediações ali do Santa Rita, né? No Jardim do Lago, aquele pessoal ali. Aqui na Zona Leste é a maior concentração. Então nós temos uma concentração maior de necessidade na Zona Leste e na Zona Oeste. Depois nós temos alguns casos pontuais na Zona Sul e na Zona Norte. Com relação aos servidores, o atual prefeito aumentou o vale alimentação, mas se o servidor faltar um dia no mês, mesmo que apresente atestado médico, ele perde benefício. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? O senhor acredita que é uma medida justa para que o funcionário sinta-se obrigado a cumprir suas funções?
Primeiramente, se o município ele teve receita de um exercício para o outro igual ou superior, ele tem que repassar, no mínimo, o índice inflacionário para o funcionário, tá, público. Isso não aconteceu no primeiro ano de gestão. Então, eu acredito que todos aqueles funcionários públicos que entraram passando na justiça, eu não sou juiz, não estou dando veredito nenhum aqui, mas eu acredito que eles vão sair vitoriosos disso. Nós temos uma proposta, se caso sejamos eleitos, esse ano que não houve reajuste, nos 4 anos nossos, nós vamos dar esse reajuste como aumento real, além da correção inflacionária, além do índice que nós vamos aplicar na correção do salário dos nossos funcionários, nós vamos repassar essa perda que eles tiveram no ano de 2009. Tá? Quanto à questão do vale que você coloca, a questão do vale, nós tínhamos um vale-refeição totalmente defasado. Esse ajuste, né, que foi dado, ele não foi nenhuma assim, benevolência do gestor público, não. Isso aí é uma obrigação mesmo, por alguns anos, fazer uma correção monetária disso aí, pontual, e um aumento real em cima dessa correção monetária. Eu acho que esse aumento ele veio na hora certa, e se Deus quiser, nós vamos estar olhando sempre para essas questões funcionais do funcionário público de uma maneira benevolente. A gente sabe que o índice inflacionário não é o que significa no mercado lá fora. Tudo sobe mais que a inflação. E se você não der um aumento real para ele, no tempo, é como acontece hoje com a Previdência Social. Ele corrige, o governo corrige X% o salário mínimo para quem recebe salário mínimo e Y para quem recebe mais com salário mínimo. Hoje, se você ganha de aposentadoria R$10.000, só estou dando um exemplo, daqui 10 anos você vai estar com 5, daqui 20 anos você vai estar com salário mínimo. Nós não podemos ficar presos somente nisso. Atualmente, o governo municipal utiliza da sua folha de pagamento 49% do orçamento. Existe uma gordurinha aí que bem calculada, bem planejada, dá para corrigir essa questão aí. O senhor pretende fazer alterações no plano de cargos e carreiras dos funcionários que foi aprovado nessa gestão? Ele atende, na sua opinião, atende às necessidades do funcionalismo? Como também foi motivo de ampla divulgação da mídia, esse plano de carreira que foi instalado em Santa Bárbara, ele é um plano de carreira que teve uma determinação judicial para que seja feito. Eu acho que tem que se discutir muito ainda sobre ele. Na minha opinião, esse projeto ele tem que ser revisto, porque ele acabou beneficiando, sim, alguns setores e outros setores não. Né? Então, é inadmissível que a gente aceite a redução de salário ou redução de um direito que já foi garantido. Isso é previsto, inclusive, na Constituição. Eu acredito que deveria ter sido mais debatido essa questão antes de ser implementada, né? Porque foi implementado e depois foi lá na Câmara uma entidade, um setor, por exemplo, a Guarda Municipal, conseguiu provar que realmente havia tido perdas significantes, aí foi refeito, foi feita uma emenda. Aí outro setor foi lá, conseguiu também, que são dos motoristas, rever algumas questões. Se tivesse sido feito um planejamento maior, pode ser que a gente tivesse menos atrito nessa implementação. E o meu compromisso é de rever isso. Em relação ainda ao funcionalismo, nós temos aqui na região um assunto muito comentado, que é a questão dos comissionados. Vários gestores já foram e são alvos de ações da Justiça em relação a isso, a contratação de pessoas sem concurso público, sendo que poderia haver concurso. Qual que é a opinião do senhor a respeito dessa questão? A máquina pública em Santa Bárbara está inchada? É possível reduzir o número de comissionados? O que o senhor pensa a respeito desse assunto? É possível reduzir o número de comissionados, sim, com toda a certeza do mundo. Eu tenho um compromisso e assumi isso publicamente num debate aí há poucos dias, que nós
antes de trazermos um comissionado para qualquer cargo, para qualquer departamento, nós vamos verificar antes se tem aquela qualificação lá dentro de funcionário de carreira. Isso a nível de ajudante geral a secretário. Tá? Vocês sabem que o PMDB é um partido que saiu com chapa pura por opção própria. Né? Nós queremos e temos compromisso com a população. Então, eu acredito que no meu governo, se Deus permitir que eu seja eleito, eu não vou ter ficha suja trabalhando comigo, em nenhuma esfera. Se tiver ficha suja, não trabalha comigo. Em qualquer cargo, em qualquer setor. Se eu coloquei lá e tiver qualquer indício de desvio de conduta também desse profissional, da mesma forma que eu coloquei, eu vou tirar. Tá? Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar no mínimo, com 50% dos comissionados que existem hoje. Nós vamos valorizar o profissional de carreira. Isso não é promessa, não. Isso é forma de administrar e eu já tenho na minha vida essa concepção. Eu acredito que se a gente não tiver aquele perfil, aquele tipo de empregabilidade disponível nas pessoas que são concursadas, nós vamos buscar, sim, colocar uma pessoa adequada lá para que a gente possa fazer a nossa administração, os nossos projetos fluírem. Candidato, você falou agora há pouco, vamos falar um pouquinho do comércio do município. O senhor falou que é muito prejudicado o comércio de Santa Bárbara devido a essa questão do transporte. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer em ações específicas para aumentar o crescimento aí para Santa Bárbara do Oeste nesse setor do comércio. Olha, eu acredito o seguinte, existe um paradigma ou não, que chega no final do ano, as famílias querem sair de casa, ver o Papai Noel, ver a cidade enfeitada com as árvores de Natal, o comércio. Quando eu converso com comerciantes, eu vou dizer para você que na grande maioria, 99% dizem que falta apoio da gestão pública, falta apoio do administrador público na questão da preparação do município para esse momento. Né? Eu só estou citando um momento de final de ano, que é um momento de festas. Isso não vai faltar na nossa gestão. Nós vamos fazer um planejamento, nós vamos ser reconhecidamente uma cidade com um dos principais temas, enfeites de Natal que a cidade possa ter, para que a gente leve para lá a nossa população, que a população nossa tenha prazer em consumir no nosso mercado. Concomitantemente a isso, a questão mercadológica, o poder público não pode atuar. Eu não posso entrar na questão comercial dizendo que você tem que ter mais produtos ou uma diversificação maior ou menor do que tem numa loja aqui em Americana ou na cidade de Limeira ou em Piracicaba. Não. Eu acredito que tudo que tiver dentro da lei, permitido por lei, que o poder público puder fazer, para aumentar a atratividade para o comércio, esse é o meu compromisso. E a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara tem diversos projetos. Eu conheci vários deles. E o que falta? Vontade política de implementar, porque o poder público pode, no mínimo, com uma base para começar o projeto. Os comerciantes, eles não querem que você dê o projeto e sustente o projeto na integralidade. Eles querem um apoio só. Esse apoio não tem sido encontrado por eles. E na nossa gestão, tudo que tiver dentro da lei nós vamos fazer para o comerciante se aquecer, para o comerciante movimentar a população e trazer o seu povo consumidor para dentro do seu estabelecimento. Em relação a um outro assunto, muitas pessoas reclamam, candidato, dos animais abandonados na cidade. Em vários bairros, inclusive no centro da cidade, é encontrado esses animais. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema na cidade? Então, nós temos um departamento já das zoonoses que atua dessa forma. Nós temos também reclamações e que não atua de maneira eficaz. O que eu pretendo fazer é dar continuidade ao trabalho, mas de uma maneira eficaz, de uma maneira que seja coordenada, de uma maneira que seja fiscalizada por nós, porque o sistema
de acompanhamento, de recolhimento desses animais já existe. Nós temos locais apropriados para você fazer a guarda desses animais que estão na rua, principalmente de cachorros, por exemplo, e nós temos também a intenção de voltar à questão da castração, que hoje em Santa Bárbara deixou de existir, que também está nessa linha aí que você está falando, tá? Para a gente fazer de uma maneira que seja possível ao poder público um controle, né, dessa proliferação aí que nasce cachorro todo dia na cidade, e normalmente eles ficam aí em próprios públicos, nas praças, né, nas ruas, inclusive são causadores também de alguns acidentes aí de trânsito que a gente tem conhecimento. Mas volta à castração e nós vamos trabalhar de uma maneira mais eficaz. Candidato, o que o governo do senhor pode fazer, poderá fazer para melhorar a segurança em Santa Bárbara? Nós temos um projeto de segurança pública que nós fomos conhecer alguns municípios e entre um deles, bem próximo da capital paulista, da cidade de São Paulo, ali no ABC, que após a implantação desse projeto lá, reduziu a criminalidade em 77% no primeiro ano. Nós vamos colocar em 16 pontos estratégicos de entrada e saída do município, são 16 câmeras de alta capacidade de armazenamento. Nós vamos ter uma sala que vai fazer um monitoramento 24 horas dessas entradas e saídas, nos bairros de maiores periculosidades, nas ruas, nos acessos às escolas, nas ruas que tem agências bancárias, casas lotéricas. Então, são 16 entradas e saídas e a gente acredita que seja em torno de 100 câmeras distribuídas na cidade, nos diversos bairros aí. A Guarda Municipal precisa de um reforço efetivo ou numeratório suficiente? A Guarda precisa, sim. A Guarda precisa de um reforço que não pode ser um reforço descontrolado, porque nós temos a questão da lei complementar dos 54%. Então, tem candidato dizendo aí que vai contratar 150 novos guardas. Eu não sei o que ele vai fazer, só se ele pagar do bolso dele, porque na máquina pública não permite a contratação disso, né? Está dizendo que vai contratar um monte de médico. Não tem condição. A lei complementar, quem passar dos 54%, quando você chegar em 51%, o tribunal já aponta. Você chegando a 51% da FOPA, da folha de pagamento, o tribunal já aponta. Você não pode ultrapassar os 54%, senão você se torna inelegível. Então, tem que aumentar, sim, o efetivo de uma maneira muito consciente. Nós vamos, no nosso plano de segurança também, ele está sendo contemplado a 2 bases móveis de monitoramento que nós vamos ter. São 2 furgões totalmente equipados com câmeras, por exemplo, que ele vai estar fazendo plantão em alguns eventos públicos, em manutenção do efetivo da guarda, onde ela vai estar atuando, fazendo uma blitz, por exemplo, um trabalho de reeducação municipal em alguns bairros. Então, eu vejo da seguinte forma: nós temos que dar condição de trabalho para essas pessoas, para a segurança, que é um dos principais itens nossos, mas isso tem que ser moderado. Não dá para fazer isso agora, imediatamente. Eu tenho certeza que a patrulha escolar, por exemplo, hoje nós temos 2 viaturas que fazem a patrulha escolar de 41 escolas. Humanamente, é impossível 2 viaturas cobrir 41 escolas, sendo que todas elas têm entrada e saída no mesmo horário, nos 2 ou 3 turnos que existam, independente dela ser de ensino infantil, de ensino fundamental. É humanamente possível. A gente pretende, se Deus permitir que sejamos eleitos, dentro desse cronograma de 4 anos da primeira gestão, sermos referência nessa questão da patrulha escolar. Porque pesquisas apontadas, pesquisas realizadas por nós do PMDB, mostram que ali na escola é a principal entrada da droga na vida dos adolescentes e dos jovens.
Tá? Então nós vamos fiscalizar muito isso. Candidato, o governo do estado pretende construir um presídio no limite entre Santa Bárbara, Iracemápolis e Limeira. Eleito prefeito, o senhor pretende fazer algo para reverter isso, essa intenção do governo? Tudo que eu puder. Tudo que eu puder, movimento social, movimento judicial, movimento político, tudo que eu puder. Nós temos um trânsito muito bom com o governo, com alguns deputados, com o nosso deputado que é o presidente estadual Baleia Rossi, do PMDB. Nós temos um trânsito também muito bom com o nosso vice, Michel Temer, que é o atual vice-presidente da República. Tudo que eu puder. Tá? Eu só não posso dizer que essas ações serão de fato eficientes e a gente consiga tirar o presídio daí, porque eu estaria enganando você dizendo uma coisa dessa. Mas tudo que eu puder, qualquer tipo de ação, se precisar impetrar uma ação judicial, eu entro. Se precisar fazer um movimento popular, eu convoco minha população para estar lá. Se precisar falar com a presidenta Dilma, eu vou falar. Isso aí vai ser... É um compromisso meu de tentar evitar que isso aí aconteça. Esse presente de grego aí do governo do estado. Candidato, Santa Bárbara tem hoje uma fiscalização eletrônica do trânsito intensa, por radares. O senhor pretende mantê-la, ampliá-la, ou o senhor acha que ela não é um mal necessário? Olha, a gente também é sabido que a fiscalização eletrônica, não só no município de Santa Bárbara, como em outros, aqui em Americana, por exemplo, o índice de acidente reduz, né, naquele momento. Eu não sou a favor da multa da fábrica de multa, não sou não. Eu pretendo dar continuidade sim a esses pontos que foram colocados, porque se um acidente hoje com vítima que precise de um atendimento de alta complexidade na questão da saúde, ele custa R$200 mil para o município. Eu estou dizendo o seguinte, a baixa complexidade é você chegar lá no pronto-socorro e falar, estou com uma dor aqui, toma um remedinho, vai embora e sarou. A média complexidade é quando você tem que fazer um exame, você tem que fazer um curativo. A alta complexidade é onde você precisa fazer, tirar uma chapa, fazer uma ressonância em função de um trauma que aconteceu num acidente, precisa ser internado, vai para um leito de UTI, a mobilização médica, o transporte, o bombeiro que foi buscar você lá, tudo isso custa R$200 mil para o município. Então, nós tivemos no ano passado, por exemplo, 38 vítimas fatais de trânsito lá em Santa Bárbara. Né? Eu acredito que a gente possa, de uma maneira muito pensada, dar continuidade sim, e se houver algum índice que nos favoreça a redução desses pontos de fiscalização eletrônica, a gente possa reduzir sim. Eu não penso em usufruir, em usar ou fazer um fomento para gerar receita através das multas de trânsito, não. Isso não é parte do nosso governo. E o seu plano de governo prevê mudanças do sistema viário de Santa Bárbara? Prevê. O nosso plano de governo, com essa implementação agora aí, que inclusive está sendo licitado já pelo governo do estado, o corredor metropolitano, a gente vai ter que fazer alguns investimentos, sim, nesse anel que vai ser percorrido aqui, desde da Zona Leste, caindo na Isaías Hermínio Romano aí, jogando uma alça lá perto da Roma. Isso aí vai precisar fazer, sim, nesse anel viário que vai estar sendo criado, nesses terminais rodoviários urbanos que vão estar sendo criados em Santa Bárbara, que são dois, um na zona leste e outro na zona oeste do município. Ele vai precisar, sim, fazer um investimento ali de infraestrutura. Candidato, com relação às obras anti-enchentes, principalmente nos bairros São Joaquim e Jardim Conceição, que enfrentam muitos problemas, o que será feito no seu governo? Nós temos uma proposta para a solução disso, que é criar um bolsão lá nas imediações do bairro Cabriúva. Nós pretendemos fazer uma espécie de uma lagoa, que ela vai, para você ter uma ideia, ela compreende em torno de 10 campos de futebol, um tamanho para você ter uma noção. Concomitantemente a isso,
nós temos que ter, nesse período de enchente, a draga fazendo o desassoreamento do rio em tempo integral. E, diferentemente do que foi feito até hoje, o desassoreamento do rio, ali nas imediações, por exemplo, do Jardim Conceição, ele é feito de baixo para cima. Técnicos nossos que estiveram visitando lá, o desassoreamento tem que ser feito no risco da água, de cima para baixo. Por quê? Quando você começa aqui de baixo para cima, a hora que você chegar aqui em cima, perto do Parque dos Ipês, por exemplo, a areia já estacionou tudo lá embaixo de novo. Então tem que ser feito no sentido da água. Você começar a limpar daqui, ele vai estancando lá, vai estancando, você vai chegando, vai limpando, nós vamos mudar essa cronologia de trabalho. E esse bolsão vai ser feito, já tem ali perto na frente do Parque Araçariguama, nós vamos fazer o bolsão, uma amplitude ali no bolsão, e esse bolsão ele já deu certo em outros municípios, que a gente também visitou, e lá nas intermediações do Cabriúva vai ser um mega de um bolsão de água, com ladrões, tudo certinho, para que a água ela não se evase aqui em cima. Se ela se evasar lá, ela vai inundar pasto, não vai inundar casas. Candidato, a atual gestão implantou em algumas escolas de Santa Bárbara o sistema de ensino integral. Na sua opinião, hoje ele funciona da forma adequada e o senhor pretende ampliá-lo se o senhor for eleito? Eu pretendo ampliar, sim, inclusive isso aí também é uma proposta do governo do estado, né, de fazer essas ampliações, só que na minha opinião não funciona de forma adequada. Tá? Nós temos relatos aí, temos contatos com diversos pais que a partir daquele momento que acaba a aula, as atividades não são cumpridas no período que suplementa a sala de aula. Então eu acredito que nós vamos melhorar essa questão das atividades feitas pós-aula dentro das escolas na ampliação dos horários. Candidato, o senhor fez parte da coligação que elegeu o atual prefeito, foi secretário na gestão dele. Por que a opção de deixar o governo e disputar com o atual prefeito o próximo mandato? Por que o senhor fez essa opção? Okay. O PMDB, com a partida do nosso saudoso governador Oreste Quercia, ele implementou um plano de formatação nacional. Então, ele está investindo em lideranças jovens. E eu fui convidado pelo atual vice-presidente da República, Michel Temer, a ser o candidato aqui em Santa Bárbara, no ano de 2011. E como PMDB, que eu sempre fui, nunca tive em outro partido, eu fiquei muito feliz de ser incluído nesse plano para a região metropolitana de Campinas, de estar pleiteando no futuro, até então, né? Estamos hoje aqui, um cargo dessa magnitude. E a gente já vinha se preparando para isso. Quando nós optamos lá atrás em apoiar o atual prefeito do PDT, que é o Mário, nós tínhamos duas condições. Ou era o José Maria do PSDB, era o PDT. E o PMDB achou que deveria estar com o PDT. Foi o que aconteceu. Eu fui convidado para ser secretário de Fazenda, e diga-se de passagem que fiquei 2 anos e as duas contas sob minha gestão de 2009 e 2010 estão aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas, diferentemente do que muita gente criticou, quis abalar minha imagem, quis denigrir a minha imagem como secretário, que eram desafetos, ou são ainda, do atual prefeito, mas através do meu trabalho eles não conseguiram. O Tribunal de Contas, no dia 21 agora de agosto, publicou no Diário Oficial, aprovando as contas de 2010, que 2009 já estava aprovada, em 2010 eu saí, me descompatibilizei em maio de 2011, e as contas sob minha gestão 2009 foram aprovadas. Então, para resumir a resposta, eu faço parte de um plano estadual e nacional do PMDB de desenvolver novas lideranças dentro do partido e conseguir fazer a gestão municipal de um número, quanto maior for, melhor, de prefeituras aqui no estado de São Paulo.
Quanto às denúncias contra a gestão do atual prefeito, o senhor esteve lá dentro, o senhor participou de um pouco mais de 2 anos do governo. Durante esse período, o senhor viu alguma coisa de errado? O senhor entende que há alguma procedência nessas denúncias? Nunca vi nada. Nunca vi nada. Eu não posso dizer que eu vi, não posso dizer que eu não vi, porque eu não participei de nada disso. Eu nunca participei de um indício, de uma conversa que não fosse, que fosse de um pejorativa à gestão pública. Eu não participei de nenhuma reunião desse movimento. Eu não sei, a justiça está fazendo a parte dela, a promotoria está fazendo a parte dela. Se ele cometeu essas injustiças, esses erros, ele vai pagar. Se ele não cometeu, ele também, eu acredito na justiça, ele também vai sair desses problemas, né? Mas eu não em nenhum momento vi nada que eu pudesse afirmar para você, ó, isso é um indício de corrupção, isso é indício daquilo, de desvio de conduta, que seja. Eu nunca participei de nada, eu não posso relatar. O senhor entende que a crise política que essas denúncias provocaram no governo mais foi um fator decisivo para esse alto número de candidatos? São 6 candidatos, é o maior número de candidatos da região do Polo Texto. Eu entendo dessa forma. Eu acho que uma questão aí impulsionou a outra. Eu acredito nisso. Candidato, estamos chegando ao fim, mas ainda há tempo para mais uma pergunta. Santa Bárbara tem hoje uma agressiva lei de incentivos fiscais para a atração de empresas. Seu plano de governo, no seu plano o senhor fala de uma política mais forte nessa área. O que a cidade tem a oferecer de melhor? A mais do que isso. Além desses incentivos, o que Santa Bárbara pode oferecer a mais que outras cidades que também têm leis agressivas como essa não oferecem? Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aí. A cidade tem a oferecer, mas não oferece. A cidade, ela não tem secretário de desenvolvimento econômico atuante há algum tempo já. Há algumas gestões. O secretário de desenvolvimento econômico, se Deus permitir que eu seja eleito, se ele ficar um dia por semana no seu gabinete, vai ser muito. Não adianta você ter um produto bom, um produto diferenciado, que seja de fato importante para uma decisão de um colegiado de empresas, uma decisão de um colegiado de diretores em determinada empresa tomar a opção de vir para o município de Santa Bárbara sem conhecer. Por isso que nós colocamos no nosso plano de governo que nós vamos ter presença efetiva nas embaixadas dos países aqui no estado de São Paulo, na capital. Nós vamos ter um cronograma de visitas às grandes empresas, assim, de todo tipo de setor atuante na economia nacional. O secretário de desenvolvimento meu, se ele ficar um dia sentado lá, vai ser muito. Ele vai ter que trabalhar. Então, nós temos um plano de incentivo que precisa ser melhorado, é muito bom, mas ele precisa ser melhorado, mas ele não é apresentado. Quando o Invest São Paulo convida o município para ir lá fazer a apresentação, ele vai. Quando não convida, ele não vai. E o projeto Invest São Paulo é muito importante. O projeto Invest São Paulo, ele reúne lá, você não sabe quem são as empresas que estão sentadas ali, mas você vai lá falar da atratividade, você tem um espaço para fazer uma apresentação do seu município. E Santa Bárbara não atua nessa questão, vai muito pouco nessas reuniões. Visita embaixadas, então, é coisa raríssima que acontece. Isso não é de hoje, né? Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele tem que ser atuante. Santa Bárbara não se desenvolveu da maneira que deveria ter sido desenvolvida economicamente na última década, ou um pouco mais de uma década para cá, porque não teve um secretário eficiente de desenvolvimento econômico. A cultura, até que uma pergunta, eu queria saber o que o senhor pretende fazer para incentivar os artistas locais em relação também, aproveitando as festas comunitárias, né? Pretende voltar essas festas com mais frequência no seu governo? Muito boa a sua pergunta, porque a nossa preocupação é extremamente com os artistas barbarenses.
as preliminares de grandes shows, de grandes eventos, serão, de fato, priorizados artistas barbarenses. Está no nosso plano de governo escrito justamente isso que você perguntou. Por quê? Se paga cachê para o cantor de Águas de Lindóia, de Mombuca, de Campinas, e nós temos aquela mesma atratividade, aquele mesmo tipo artístico de apresentação. Eu não estou falando da diferenciação de um ou de outro, mas que caberia, e os nossos artistas barbarenses, independente do tipo artístico, um mágico, um cantor, um grupo de dança, não são valorizados aqui. No nosso governo, só vai fazer uma apresentação de dança de outro município se a gente não tiver uma dança, se for o caso, de um grupo barbarense. Tá? É um compromisso nosso. O senhor tem mais 5 minutos para suas considerações finais, ou melhor, 4 minutos, mas eu já agradeço aqui a Luiz José Sartori, candidato pelo PMDB à Prefeitura de Santa Bárbara. Muito obrigado pela gentileza. O senhor fique à vontade aí nos 4 minutos para suas considerações finais. Olha, eu agradeço de coração. Eu quero parabenizar o Jornal Liberal, parabenizar vocês, porque nós, a gente lê muito. Eu, por exemplo, leio muito, sou leitor assíduo do Liberal. Eu vejo a maneira que vocês tratam com a informação, né? Eu não preciso citar nomes, mas existem outros meios aí de mídia, outros concorrentes de vocês que não tratam com a verdade. Eu tenho certeza que essa gravação nossa aqui vocês vão publicar na íntegra e não vão fazer montagem de falas que se eu estivesse em outro meio de comunicação eu não teria tanta certeza. Então, parabéns aos diretores, a vocês que trabalham aqui. Vocês estão numa grande empresa, isso é um orgulho. Eu gostaria que essa empresa fosse de Santa Bárbara, né? Mas vocês estão aqui na cidade vizinha, aqui em Santa Bárbara, aqui em Americana. Nós temos também bons comunicadores lá em Santa Bárbara, outras empresas, enfim, em todo setor tem bons profissionais e maus profissionais. Isso é uma realidade. Na questão política, eu acho que esse espaço aberto por vocês é de mais importante para que a gente possa estar aqui dialogando, apresentando, respondendo as questões aí da população, apresentando o plano de governo de fato, né? Então, o meu agradecimento e peço que a população avalie a proposta. No nosso plano de governo, nós informamos a fonte do recurso que será utilizado em cada propositura que a gente faz aqui, né? Então, esse plano é um plano que já vem sendo desenvolvido há 6 anos por nós do PMDB. É um plano de gestão pública exequível. Quando a gente pensou em realizar uma obra, nós nunca esquecemos de analisar a capacidade de investimento do município. Ou seja, vamos fazer isso? Vamos. Qual que é o saldo do caixa? Qual que é a capacidade de implementação daquilo? Né? E esse plano, quando foi apresentado para a nossa estadual, para o Michel Temer também, eles ficaram encantados e divulgaram e distribuíram a forma do nosso projeto para mais de 80 municípios no estado de São Paulo. Alguns municípios aderiram à nossa forma de apresentar para a população o plano de governo. Isso é um motivo de muita felicidade. Se Deus nos colocar lá, eu tenho certeza que nós vamos dar conta do recado. A minha vice, a dona Magali, é uma pessoa que trabalhou na área social como ninguém nesse município. Como ninguém trabalhou. É uma pessoa eficiente, uma pessoa eficaz, que se preocupa com o próximo, que ajuda de fato. Tem grandes projetos no nosso governo que serão realizados na área de assistência social, que serão coordenados pela dona Magali. Então, ela já deu prova dessa capacidade e é uma alegria tê-la do nosso lado, porque nós vamos estar trabalhando a serviço da nossa população, do desenvolvimento sustentável do nosso município, se Deus nos colocar lá.